Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre as atividades 52, 53 e 54, tabelas da multiplicação 4, 5 e 6, ou seja, a gente vai tratar um pouquinho das tabuadas aí do 4, do 5, do 6, fazer aqueles ping-pongs, né? 4, 8, 12 e assim por diante. Mas antes da gente falar exatamente sobre eles, vamos ver o tema da aula passada, que era o dobro e o triplo, só para fazer a correção da atividade, certo? Então, nós tínhamos aqui os três priminhos aqui, o Caio, né, o Igor e o Bruno, e aí fazia um joguinho sobre dobro, triplo, né? O dobro nós aprendemos que significava 2 vezes, ou seja, é como se fosse a tabela da multiplicação do 2, e o triplo 3 vezes. Então, nas atividades, preciso do dobro dessa quantidade de ovos. Aqui tinha 6 ovos, né? Então, quanto é o dobro de 6? Aqui na letra B, você vai poder escrever, né? 12, porque 2 vezes 6 são 12, então ela vai precisar exatamente 12 ovos. Aí um cavalo tem 4 patas, 2 cavalos, 2 vezes 4, 8. Em uma das mãos há 5 dedos, em duas mãos há 10 dedos. Uma semana tem 7 dias, 3 semanas, ou seja, qual é o triplo de uma semana? 21 dias, né? 3 semanas igual a 21 dias. Uma motocicleta tem 2 rodas, em 3 motocicletas, 6 rodinhas. Muito tranquilo. Aqui falou para você fazer na cartelinha, né, números pares de 2 a 18. Então, que números são esses, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e o 18. Não tem números ímpares, somente os pares. Né? Aí o professor ia dizer alguns números e você deveria riscar na sua cartela o dobro do número dito. Então, por exemplo, se no caso o seu pai ou a sua mãe diz para você 1, você ia riscar o dobro de 1, que são 2. Se ela disse 5, você iria riscar o dobro de 5, que é 10. Então a ideia era essa, bem tranquila também, né? Seria muito mais legal fazer na sala de aula, com todos os amigos, né? A gente podendo fazer uma brincadeira legal. Mas, se você reparou nesse exercício, você preencheu com os números pares, mas o seu pai, o responsável, ele disse para você apenas os números ímpares. Por quê? Ímpar mais ímpar forma um número par. Então, a metade desses números pares são sempre ímpares. Por exemplo, a metade de 18, 9. A metade do 14, 7. Agora, por exemplo, a metade de 16 são 8. Né? Então, alguns são pares ainda nas metades, mas existem muitas metades que são a soma de dois números ímpares, certo? Por exemplo, 3 mais 3, dois números ímpares, forma 6. Né? Então, pensar nisso aí na hora de você fazer os exercícios. A gente aprendeu nas outras aulas que número par mais número par sempre vai dar número par, par mais ímpar sempre vai dar número ímpar, ímpar mais ímpar sempre dá números pares. Tá ok? Bom, aqui no exercício proposto, falava sobre a Gabriela, que ela precisava, tinha 2 balinhas guardadas no estojo, e a Lívia tinha o dobro do triplo. Olha que interessante, né? Então, vamos ver aqui no cantinho como é que ficou isso. Olha só. Gabriela tem 2. O dobro do triplo, vocês concordam que o dobro é vezes 2 e o triplo é vezes 3? Então era só fazer 2 vezes 3, o dobro do triplo. Então, daria 12 a respostinha aqui. Alguns talvez tenham se confundido, porque são 3 detalhes de números que a gente tem, né? Então, talvez não tenha dado certo aí o 12, mas se você prestar atenção nessas palavrinhas, o dobro do triplo, aí você vai conseguir fazer tranquilo, beleza? E a número 5, pense com atenção e complete. O dobro ou triplo de 7 é 14? Espera aí. 7 mais 7 dá 14, então é o dobro, 2 vezes o 7. O de 6 é 18, o dobro ou triplo? Tem que ser o triplo, porque 6, 12, 18. De 8 é 24. 8, 16, 24. Não é o triplo. Então você tem que ter tido essa lógicazinha para poder escrever as duas palavrinhas aqui, tá bom? Então, o que você precisa memorizar dessa aula é, quando se fala de dobro, é 2 vezes, de triplo 3 vezes. Então, dobrar significa duplicar, né? Fazer vezes 2, e o triplo, triplicar, fazer vezes 3, tá? Espero que você tenha entendido. Você vai precisar disso em exercícios futuros. Hoje, falando da tabela da multiplicação do 4, 5 e 6, nós vamos ter aqui um exercício parecido, olha.
aqui fala, além das tabelas de multiplicação por 2, temos outras. Então, qual que é a ideia? Eu vou trazer aqui para vocês o exercício 1, que já é bem parecido com o que a gente fez na tabela do 2 e do 3. Então, o exercício 1 fala assim, para você completar essa tabela. 4 vezes o zero, aqui 4 vezes o zero, a gente reescreve como 0 mais 0 mais 0 mais 0. Ou seja, a soma do zero 4 vezes. O resultado, a gente percebe que é zerinho, tranquilo. 4 vezes o 1, então 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 somado 4 vezes, a gente tem resultado 4. E como é que é o 4 vezes o 2 agora? 2 mais 2 mais 2 mais 2, certo? Então você vai vir aqui, vai escrever exatamente isso, né? Olha, 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. Aí você vai fazer isso com 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, com 4. Então você vai somar o número que ele propuser 4 vezes. Na tabelinha do 5, você vai fazer isso só que 5 vezes. Na do 6, 6 vezes. Eu recomendo na do 6 prestar bastante atenção e usar como referência o número anterior. Por exemplo, ó, do 0 para o 4, vocês concordam que foi mais 4? Mais 4 aqui, vamos tentar. Ok. Deixa eu só arrumar aqui, porque ficou sem. Mais 4. Do 4 para o 8 também foi mais 4, não foi? Isso. Agora imagina o seguinte, daqui para de baixo vai ser mais 4, daqui vai ser mais 4 e assim sucessivamente. Se fosse a tabuada do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9, a variação vai ser a mesma. Quando você faz 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, você vai somando de 4 em 4 no total. Lá na tabuada do 6 vai ser de 6 em 6. 0, 6, 12, 18 e assim sucessivamente. Se fosse a tabuada do 20, por exemplo, 0, 20, 40, 60, você ia fazer mais 20. Então, esse padrãozinho você tem que entender que a variação do anterior para o próximo vai aumentando. Mais uma vez aquele número, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode atalhar para você, facilitar a sua vida. Para, por exemplo, você não ter que fazer 9 vezes 8 do zero, né? Começando lá do início, que é um número alto, é 72, você não precisa começar do começo. Se você já fez o 9 vezes 7, que é 63, você só vai somar o 9 mais uma vez. Isso você vai usar na aula de hoje. Por exemplo, quando você tiver feito, está fazendo lá o 6 vezes 7, se você já fez o 6 vezes 6, o 6 vezes 7 é somar mais uma vez o 6, certo? Ou, se você usar aquela propriedade que a gente aprendeu que é comutativa, você vai fazendo as inversões. Tá? Mas tudo é para facilitar seu cálculo. No início, você vai ter que armar todos eles aqui, ó, tipo aqui, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a, e pôr a respostinha aqui, certo? E aí você vai fazer desse padrãozinho. Só que depois, futuramente, você vai ter que ganhar tempo, então você vai usar outros recursos, tá? Mas hoje você vai ter que reescrever. E na tabuada do 6, você vai reescrever 6 vezes, na do 5, 5 vezes. Agora, fugindo um pouquinho da tabelinha da multiplicação, vamos pensar com lógica. Todo mundo aí tem carro, né? Eu queria saber de vocês, quantos pneus tem o carro de vocês? Se você tem um carro convencional, né, não um caminhão ou uma caminhonete muito grande, você vai me dizer que são 4 pneus, não é isso? Só que tem mais um pneu que fica escondidinho no seu carro. Que pneu que é esse? Lembrou? Step, não é assim? Então, se eu te pergunto assim, quantos pneus tem em 10 carros? Você vai me responder 4 vezes 10 ou você vai me responder 5 vezes 10? Pensa aí, depois pensa com o papai e com a mamãe. Tem um exercício que vai envolver essa ideia e você vai poder ampliar aí a discussão também com o papai. Outra coisa que a gente vai ver na aula de hoje é uma ideia que a gente pode multiplicar. Por exemplo, numa caixinha. Tá bem ruimzinha a minha caixa aqui. Eu vou desenhar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim eu tenho 5 quadradinhos e assim eu tenho 4, certo? Se eu quiser saber quanto tem de quadradinho nessa caixa, eu posso multiplicar 4 vezes 5, né? Ok?
Mas eu também poderia contar, indo de 4 em 4, por exemplo. Ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Certo? Ou eu poderia ir também de 5 em 5, né? Por exemplo, aqui tem 5, eu posso fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5. E eu vou, ó, se eu fosse de 5 em 5, eu ia contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. De 5 em 5 ia 20. E de 4 em 4 seria, aqui na linha em pé, 1, 2, 3, 4. Aí ia fazer de 4 em 4. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4. Também daria 20. Porque 4 vezes 5 é 20 e 5 vezes 4 também é 20. A gente aprendeu na aula sobre multiplicação lá no início que isso chama disposição retangular. Quando eu quero fazer uma multiplicação numa parte por outra, eu não preciso contar quadradinho por quadradinho. Eu conto quantos tem em pé, quantos tem na linha deitada e multiplico eles. Isso me dá um atalho, né? Isso facilita a minha vida. Na aula de hoje você vai precisar lembrar desse recurso também para você poder contar ovos, contar sucos, entre outras coisas, tá? Então isso aqui chama disposição retangular. Facilita para você. Se você precisar contar, por exemplo, os pisos da sua casa, você quer ter uma ideia de quantas peças de piso você tem aí no seu quarto, na sua sala, e aí você faz esse cálculo, você conta a linha e conta a coluna e você vai conseguir encontrar esse valor, tá certo? Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, entendido as explicações. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muita saudade de vocês, grande abraço e fica com Deus. Se cuidem.